Olá pessoal, tudo bem? Agora hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Esta é a terceira aula sobre o assunto e este assunto não vai se esgotar ainda aqui, porque no final do capítulo 12, depois no 13 fala sobre o amor e depois no 14 volta a falar dos dons novamente. Então é a terceira aula, mas no decorrer do estudo a gente vai voltar a falar sobre dons espirituais. Então vamos reler os versos 8 a 10. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, estes são os 9 dons que são citados aqui no início do capítulo 12 de 1 Coríntios, que a gente chama de dons espirituais. Na aula passada, nós estudamos os dons que revelam, que é a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimentos de espírito. Hoje nós estudaremos os dons que operam, que é a fé, dons de curar, operação de milagres, e os dons que falam, que é a profecia, variedade e interpretação de línguas. Então vamos começar pelo dom da fé. A fé como dom é uma fé especial. Ela está associada a operações miraculosas. Ela é um complemento do nível de fé comum, aquele que a gente já tem, aquele que Deus nos dá, mas ela é um complemento para que o milagre ocorra. E só relembrando, né, em Hebreus 11:1, né, fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, é um nível de fé muito acima, né? Então, esse dom é uma porção de fé que Deus pode derramar em algum momento que é acima da fé normal, né? E esse dom de fé não é a fé salvadora, como está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé salvadora também é um dom de Deus, mas ela tem o objetivo da gente entender como é a salvação, a gente receber a salvação através de Jesus Cristo. E essa fé, ela é contínua, ela não se apaga. Ela não que a outra se apague, né? Mas ela é contínua, a gente não deixa de crer, porque o Espírito testifica em nós que nós somos salvos. Então, essa fé, ela permanece, né? E também não é aquela fé comum, como está em Romanos 12:3, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, todos nós temos um nível de fé, mas o dom de fé é uma fé ainda maior, é uma porção que Deus derrama em algum momento com um propósito específico. Agora vamos ver exemplos de fé na Bíblia, né? Pedro andou sobre as águas, né? Então ele, em algum momento, ele falou assim: Jesus, se o Senhor é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então, mediante a palavra de Jesus, Pedro teve a fé que ele conseguia andar sobre as águas. Outro exemplo de fé, né, que é um exemplo de fé e também a cura, né, mas é a mulher de fluxo de sangue, porque ela falou assim: se eu apenas tocar na capa dele, de Jesus, né, ficarei curada. Então a gente vê que a fé dela estava era uma fé acima
ela não olhou as circunstâncias, ela não olhou a lógica, ela não olhou nada, ela estava 12 anos sofrendo. E ela falou assim, apenas tocar na orla dele, eu serei curada. E aí o que Jesus falou para ela? Coragem, filha, a sua fé salvou você. Então, aqui a gente vê um nível de fé acima de uma fé do dia a dia, né? E o segundo dom, né, de poder é dons de curar. É uma cura sobrenatural de enfermidade. É aquilo que às vezes é uma coisa simples também, não estou falando que só uma coisa complicada, mas é aquilo que Deus vai fazer. É aquilo que não vai ser o remédio, às vezes Deus usa o homem também, né? Mas é um dom específico para operar a cura de uma forma sobrenatural. E este dom, no grego, as duas palavras estão no plural. É dons de curas, né, no grego. E sugere que pessoas diferentes podem ter o dom de diferentes tipos de curas. Agora, um exemplo de cura na Bíblia, né? Naamã. Chegou aquela menina que trabalhava lá, né, na casa dele, aí falou, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E aí, Naamã pegou a comitiva, pegou a carta do rei, né, e foi lá e até a porta da casa de Eliseu. Mas Eliseu falou assim, vai lá, se banhe 7 dias. E aí ele foi lá, mergulhou e foi curado. Então, a gente vê aqui, né, um dom de curar, né, através da vida de Eliseu. Um outro exemplo aqui no Novo Testamento, em Atos 5, de 15 a 16, que foi depois que eles já tinham recebido o Espírito Santo, que Jesus havia prometido, né? Então, a cura acontecia, os milagres aconteciam muito, né? E a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E aí fala que muitos doentes e atormentados de espíritos imundos foram curados, foram todos curados. Então a gente vê ali dons de cura operando naquele momento. Agora o terceiro, operação de milagres. É uma intervenção divina no curso da natureza. É o sobrenatural invadindo o natural. Então, às vezes, a gente tem milagres que são de grandes proporções, né? Como abrir o mar vermelho, transformar a água em vinho, às vezes um acidente, quando a gente olha na televisão um acidente, diz assim, gente, eu não acredito que aquela pessoa sobreviveu. Então, a gente vê o milagre de Deus ali, sabe? E às vezes o evitar um acidente, mas às vezes são coisas pequenas. Outro dia uma amiga minha estava chovendo muito onde ela estava e ela chegou em casa tarde da noite, não conseguia abrir a porta, de jeito nenhum. Acho que a umidade, e ela orou e buscou ajuda e ninguém conseguia abrir a porta. Aí chegou um momento que ela se ajoelhou na frente da porta e pediu um milagre de Deus. E aí ela simplesmente pegou na porta e a porta se abriu. E eu lembro que ela comentou que já eram umas 10 da noite e ela tinha que entrar em casa para dormir, né? Então, são pequenas coisas que Deus faz um milagre, às vezes, sabe? Às vezes a gente espera só grandes coisas, Deus faz pequenas. A gente pode pedir as grandes e a gente pode pedir as pequenas para Ele também. Agora, um exemplo de operação de milagres, né? A viúva de Sarepta, né? Então, ela só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí chega lá o profeta Elias e falou assim, primeiro você faz para mim um pão, depois para você. Aí você imagina, você só tem um pouquinho e você vai crer naquela palavra que você vai fazer primeiro para o profeta que chegou. Mas ela fez e conforme a promessa, a farinha na panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor.
Então, quando é na palavra do Senhor, quando é um milagre que vem do Senhor, né? É Ele quem faz. E agora nós vamos começar os dons que falam. O primeiro dele é o dom da profecia. E o que é a profecia? É falar algo que Deus revela ou traz espontaneamente à mente ou ao coração e que Ele quer que seja entregue a outro. Ele quer que nós conheçamos algo, que a pessoa que tem este dom conheça algo sobre alguém ou sobre uma situação, conheça a verdade que às vezes só ele conhece. Muitas vezes, assim, a pessoa que está recebendo a profecia ou que está ali, né, ela pode saber sobre ela, mas tem coisas que só Deus conhece. E às vezes Deus revela isso, né? Mas toda e qualquer profecia, ela precisa ser testada e confirmada. Porque muitas vezes ela pode conter erros, pode conter equívocos. Ela pode ser uma profecia que vem do próprio homem, né? A pessoa fala de si, não é uma coisa que ela tenha recebido de Deus. Então sempre tem que confirmar, tem que testemunhar aquilo, o Espírito tem que testificar dentro. E a confirmação, ela acontece, né? E para que serve a profecia? Lá em 1 Coríntios 14:3 fala que, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então a profecia é principalmente para edificar, exortar e consolar. Agora, como a gente pode julgar uma profecia? Como a gente pode ter certeza que ela veio de Deus ou não? Em primeiro lugar, elas têm que estar alinhadas à palavra de Deus. Se vier alguém falando algo que não está alinhado à palavra de Deus, pode ter certeza que não vem de Deus. Então, aí você já vai dizer assim, não, está dizendo para eu fazer isso, está em desacordo com a palavra de Deus? Não, nem vou receber, nem vou crer, né? Mas também ela pode ser submetida à liderança da sua igreja, ela pode estar às pessoas mais sábias, mais maduras. Também na palavra de Deus, se for de Deus, Ele vai confirmando na palavra. Às vezes você vai lendo a palavra e Deus vai trazer exatamente uma palavra que confirma também. Isso aí são experiências que a gente tem com Deus, né? Então Deus, a palavra é tremenda, né? Ela, muitas vezes, ela fala o que a gente precisa ouvir. Às vezes não precisa de um profeta vir falar com a gente, né? Mas também buscar em oração e a direção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, se for isso, confirme em mim, né? Às vezes assim, vem uma profecia, mude-se para São Paulo. Você vai pegar, arrumar essas coisas e vai para São Paulo? É claro que não. Você vai esperar para confirmar. Se for de Deus, Ele vai confirmar através de outra pessoa. Ele vai abrir uma porta de emprego lá. Vai haver alguém que chame você lá. Vai haver outra pessoa que vai falar disso. E com o tempo as coisas vão se construindo. E aí, no coração, vai ter a certeza. Isso é de Deus. Isso é o que Deus tem. E também a profecia ela deve se cumprir, mas às vezes ela demora para se cumprir, então não é uma forma da gente julgar no primeiro momento, né? E eu gostei de uma frase de um pregador que ele falou assim: grandes afirmações devem ter grandes confirmações. Então, não tome uma decisão com base em algo que você possa ouvir de alguém e sair fazendo. Confirmando mesmo. E agora, exemplo de profecia na Bíblia. No Novo Testamento tem um profeta chamado Ágapo, e que ele falou a seguinte profecia a respeito de Paulo, né? Pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios.
Então aqui no Novo Testamento, porque no Velho Testamento tem muitas profecias, porque na época era o profeta que trazia as coisas de Deus pra gente, que revelava as coisas de Deus pra gente, né? Para as pessoas. E no Novo Testamento tem o Espírito Santo. Mas às vezes aqui a gente também tem casos de profetas usados pelo Espírito Santo, como está neste texto, né, para trazer também uma profecia. Aqui ele trouxe, nesse caso, em relação a Paulo. Agora, o dom de variedade de línguas. São expressões vocais de línguas nunca aprendidas pela pessoa que fala e não entendidas pelos que ouvem, a não ser que sejam interpretadas, como é o próximo dom que a gente vai falar. E em 1 Coríntios 14, 12, Paulo fala: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, tem tem um dom de falar em línguas que é mais em mistério, mais tipo uma oração da pessoa com Deus. É um momento de muita intensidade espiritual da pessoa com Deus. E aí, neste momento, Paulo fala, né, e lá em Judas também fala alguma coisa, né, é aquele momento de a pessoa falar com Deus por mistérios e para si, né? E o que fala em línguas a si mesmo edifica. Então, o falar em línguas é uma autoedificação. E é claro que tem o dom de falar também, que depois, inclusive no capítulo 14, a gente vai explorar mais, que é aquele que Paulo fala que se for usar na igreja, no meio na reunião do povo de Deus, que haja quem interprete, né? Que está em 1 Coríntios 14, de 5 a 13. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Então, o falar em línguas em público sem interpretação, Paulo fala que não edifica ninguém. E às vezes até escandaliza, mas isso é assunto para o capítulo 14. Interpretação de línguas é a capacidade para interpretar, não traduzir, tá? Não é uma tradução literal, é a capacidade para interpretar a revelação sobrenatural do significado das expressões em outras línguas. E o propósito disso é tornar o dom inteligível aos ouvintes, de modo que a igreja, bem como aquele que tem o dom, possa saber o que foi dito e possa ser edificado. Então, o falar em línguas em público, né, é com interpretação. E agora a gente falou desses dons, né, e eu separei aqui alguns verbos chaves para que a gente, né, Paulo fala 3 vezes, busque com zelo os dons, ou os melhores dons, né? Então, eu separei o verbo desejar, procurar, aprender, progredir e orar. Então, vamos ver onde estão esses verbos, né? 1 Coríntios 14, 12, tá? Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, aqui Paulo estava falando que as pessoas desejavam. E aí ele fala assim, procurem progredir. Então é um progresso. A gente começa e vai progredindo. E aí em 1 Coríntios 14, 31 fala em aprender. Porque todos podem profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então, aqui a gente vê que a gente pode aprender a se mover nos dons. E procure com zelo os dons espirituais, mas acima
em primeiro lugar, né, é buscar o Senhor, né? Que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente pode buscar os dons, sim, né? A gente pode desejar, a gente pode aprender, a gente pode progredir, a gente pode orar para que Deus opere isso através das nossas vidas, porque temos que lembrar, Ele é quem dá para ser usado através do seu povo, de pessoas, né? Através de nós, através de você. Ele dá esses dons para que sejam usados para a edificação das pessoas, do povo de Deus, e para que a glória seja dele. Não é para se mostrar que eu sei, que eu tenho mais, que Deus me usa mais ou que Deus me usa menos, mas é tudo para a glória dele. E um exemplo de, analisando, né, lá em Atos, no início de Atos, que veio o Espírito Santo, né, que a gente tanto fala sobre esse assunto, né, eu separei 4 partes aqui, né, que primeiro foi a promessa, né, como foi, né, que foi acontecendo isso. Eu vou só citar 4 partezinhas, né, não é nada demais, é importante ler tudo lá, porque a gente, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente aprende, mais a gente vê como Deus opera, como Deus usa as pessoas. A nossa fé também é aumentada pela palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Então, tudo isso a gente tem que fazer, né? Mas lá em Atos, né, nos cristãos de Atos, primeiro veio a promessa, que está Atos 1, 4 e 5. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então aqui Jesus tinha dado a promessa a eles. E eles foram para Jerusalém e ficaram esperando, né? E com qual propósito? Está em Atos 1 a 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui, o receber do Espírito Santo, receber este poder, é uma promessa para todos, mas com um propósito, né? É para edificar o corpo de Cristo, para levar a palavra, para levar a salvação. Este é o propósito maior. E claro que Deus quer nos abençoar também com os dons, com certeza, né? Ele quer ver. A promessa dele não é só para a nossa vida vindoura lá, mas é para a nossa vida aqui, para a gente ter mais alegria, para a gente ter mais confiança em Deus. E vamos ver mais o que os cristãos de Atos lá, né? Oração, no Atos 1,14. Todos estes, lá tem uma lista de vários nomes, né? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Então, eles estavam ali esperando, orando, buscando, crendo, unidos. A igreja tem que ser unida, o corpo de Cristo tem que ser unido, né? E unidade e perseverança. No Atos 2:1, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O nosso lugar é onde Deus nos colocar. O nosso lugar é na presença do Senhor. E ali eles estavam reunidos no mesmo lugar que Deus tinha colocado, que Deus tinha dito a eles: fiquem em Jerusalém. Eles obedeceram. E aí, em Atos 2:4, vem o recebimento, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, ali foi o derramar do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus. E analisando melhor a parábola dos talentos, né? É uma parábola tão rica, né? Que aquele que ganhou 5 duplicou, que ganhou 2 duplicou, e Deus deu mais ainda, né? Mas aquele que ganhou 1, né? Foi uma parte que eu olhei aqui, né? Ele falou assim, quando o Senhor voltou, ele falou assim: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra.
aqui está o que é seu. O que Deus dá, Ele não quer de volta. O que o Senhor fez? Esse Senhor fez. Ele pegou aquele talento, Ele não pegou de volta para Ele. Ele deu para o outro, para aquele que tinha mais. E aqui na parábola dos talentos também fala que Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Então Deus deu esse um, porque Ele sabia, esse ainda precisa começar. Né? Às vezes a gente espera muito de Deus, a gente espera uma coisa mega sobrenatural. As coisas de Deus às vezes são simples. Nem sempre elas são todas assim, eis que o Senhor disse, ou qualquer coisa assim. Às vezes elas são simples, às vezes é um pensamento que Deus coloca aqui, às vezes a gente está lendo a palavra, aí Deus coloca algo no nosso coração, aquela palavra se torna viva, e às vezes é isso que Deus quer revelar para a sua vida, para a minha vida. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo falou, não seja negligente para com o dom que você recebeu. E em 2 Timóteo 1,6 também ele fala que reavive o dom de Deus que está em você. Então, aqui é necessário a gente não ser negligente, como esse que ganhou um talento foi. Ao invés de ele usar o pouco para aprender, para crescer, para progredir, ele enterrou. Aí depois ele quis devolver. Deus não quer de volta. Ele dá. O que Ele dá é dádiva dEle. Ele não precisa de volta o talento, né? E a gente precisa aprender a se mover de forma simples mesmo. Agora eu vou compartilhar um breve testemunho da minha conversão, do meu processo de conversão. Quando a minha filha tinha 1 ano e meio, aproximadamente, eu sonhei que ela havia caído da janela. Depois de um mês ou mais, alguma coisinha assim, meu marido teve o mesmo sonho. Ele falou, tive um pesadelo, que a nossa filha caiu da janela. Aí depois de mais um mês, alguma coisa assim, chega o meu filho de 4 anos e meio na minha cama de madrugada, falando assim, mãe, eu sonhei que a Carol caiu da janela. Aí eu comecei a ficar mais preocupada. E eu tinha uma pessoa do relacionamento, que fez parte do nosso relacionamento familiar, que ela era ligada à magia negra. E uma vez ela me falou assim, um dia ainda você vai saber o que perdeu o filho. Então aquilo ficou na minha mente. E agora? O que eu vou fazer? Eu não posso errar, eu não posso botar minha filha em jogo. E eu andava lendo alguns livros que dizia que eu tinha que ir a algum lugar para desfazer aquilo. Que aquilo seria do mal, mas que o outro não e poderia desfazer. Mas eu também pedi a Deus, Deus, eu quero estar num lugar onde é o lugar da sua presença, onde é o lugar seu, onde é o lugar que você me quer. E aí, contando brevemente, né? Aí um dia eu marquei uma entrevista com o pastor, fui lá, ele orou comigo, contei a história, e aí depois eu fui na igreja, eu aceitei a Cristo, né? E aí começou o meu processo. Mas aí eu lembro que um dia eu fui numa reunião lá do centro da cidade, e eu cheguei lá, na primeira vez que eu fui lá, no horário de almoço, quando eu trabalhava, a leitura bíblica que foi lida era exatamente para mim. Eu olhei assim, meu Deus, é tudo o que eu estou passando, tudo que eu precisava ouvir. Sabe assim, então Deus, às vezes, Ele usa a palavra para falar conosco. Ele usa a palavra para nos consolar, para nos confortar. Ele usa a palavra para nos dirigir. A palavra dele também é cheia de profecias. Então, naquele dia, Deus usou a palavra. Foi uma palavra que a pessoa que pregou nem me conhecia, que foi a primeira vez que eu fui lá, mas ele usou uma palavra diretamente para mim. Deus preparou aquela palavra para mim. E aí, só que depois eu continuava preocupada com a minha filha. E aí chegou um domingo que fui eu com Deus, né? Eu estava na igreja, mas eu com Deus, Deus, tira essa preocupação da minha cabeça. Eu não posso viver com essa paranoia de que a minha filha um dia possa cair da janela. E aí na terça-feira, 2 dias depois, eu fui na mesma reunião. E no final da reunião chegou um senhor que disseram que ele nem costumava aparecer lá. E ele chegou e falou para mim assim, o Senhor
disse que é para você tirar essa preocupação da sua cabeça, que Ele está cuidando de você e da sua família. Então, neste momento, com certeza, Deus percebeu que eu ainda estava muito aflita. Aí Ele mandou um servo entregar uma profecia, entregar uma palavra, né? E naquele momento eu tive absoluta certeza que Deus estava cuidando da gente. E a minha filha, graças a Deus, nada aconteceu com ela. Ela está nos caminhos do Senhor, né? E Deus cuida da gente. Então, às vezes a gente espera coisas grandes dele, coisas pequenas, ele faz tudo. Ele cuida dos detalhes. E na hora que for necessário, ele vai mandar alguém falar algo para você, ou ele vai falar através da palavra, na oração, o Espírito Santo de Deus vai falar na sua mente, né? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos pela tua palavra, que é recheada de ensinamentos para nós, Pai. Senhor, que nós possamos aprender a cada dia mais te buscar, cada dia mais a nos mover no Espírito Santo, Pai, a dependermos do Espírito Santo, Pai. Senhor, que você continue falando com cada um de nós, que nós possamos buscar, sim, cada vez mais a tua presença, Pai. Cada dia mais, Senhor, a tua direção e buscar também os dons do Espírito, para que possamos, Pai, ser instrumentos para a tua obra, Pai. Senhor, para cumprirmos o teu propósito, Pai, para cumprirmos o teu ide, Pai, para alcançarmos vidas e edificarmos vida, Pai. E que você venha estar cuidando de cada um de nós, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então agora eu desejo um ótimo Natal com Jesus para você, para sua família, um ótimo ano novo, e no ano que vem a gente vai continuar o estudo bíblico e inclusive falando mais sobre dons espirituais.